ao Senhor nosso Deus, pedindo que o Senhor nos dê iluminação para a palavra neste momento. Eu vou pedir à nossa irmã presbítera Dilma que esteja nos dirigindo a Deus nesta oração. Vamos colocar em pé mais uma vez? Aí você já fica em pé e nós vamos ler a palavra também. Santo, poderoso Deus. Sim, Pai. Nós te louvamos e bendizemos Sim, o teu Deus. nome. Amém, Somos Jesus. gratos, Senhor, porque estamos na sua casa Aleluia, para Jesus. ouvir a sua palavra. Sim, Deus. Pai querido, prepare os nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor. Oh, Deus, para Todo-Poderoso, que possamos Senhor. atentamente receber a sua palavra. Aleluia, Jesus. Guardar no nosso coração. Sim, Deus. Praticá-la, Senhor. Aleluia, Jesus. Pedimos que o Senhor esteja abençoando o reverendo Gilmar. Sim, Deus. Iluminando o Senhor para que ele possa trazer a sua palavra. Amém, Jesus. Que o Senhor já colocou em seu coração. Amém, Jesus. Muito obrigada, Senhor. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu te agradeço. Amém, 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 amém. Amados, para a nossa meditação nessa noite, abra sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento, né? 2 Crônicas, capítulo de número 20. Nós vamos ler do 1 até o 21. É um texto um pouco longo, mas eu preciso ler com os irmãos, para que os irmãos entendam a palavra desta noite. 2 Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 21. Eu vou fazer uma leitura bem dinâmica com os irmãos. 2 Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 21. É um texto também bastante conhecido de todos nós, né? Assim está registrado. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti.
Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias e levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira, pela manhã cedo, e levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, amém, amém. Podemos sentar, irmãos. Na expressão da nossa irmã, saudosa irmã Dona Hilda, é só agradecer. É só agradecer. As misericórdias do Senhor, elas são constantes. Como nós lemos aqui, amados irmãos, o rei Josafá ficou sabendo que os amonitas e os menuitas vinham em multidão contra eles, contra o povo de Israel. Então ele convoca todo o povo para jejum e oração e para pedir socorro a Deus, porque eles reconheciam que eles eram pequenos aos olhos daqueles que vinham contra eles. E eles só tinham um socorro para pedir, e esse socorro era exatamente ao Senhor. E eles buscavam ao Senhor não porque eles achavam que deveriam buscar, mas porque o Senhor tinha uma promessa com eles. Então eles lembram exatamente da promessa que Deus tinha com eles, que Deus iria protegê-los, que Deus iria cuidar deles, que Deus iria salvá-los de todos os seus inimigos. Então agora, quando eles estão passando por esse momento, nessa situação, o que eles fazem? Eles buscam a presença do Senhor, no nosso Deus. Eles buscam a presença do Senhor. E quando eles buscam a presença do Senhor, nosso Deus, poderíamos imaginar o seguinte: então Deus vai mandar uma miríade de anjos e vai socorrer esse povo, e esses anjos vão guerrear contra os exércitos que ali estão vindo contra Judá, e eles vão prevalecer. Mas não, a estratégia não foi essa. A estratégia que o Senhor deu para eles foi a seguinte: olha, reúne aí o exército, mas reúne aí todos os adoradores, todos aqueles que cantam louvores, todos aqueles que adoram cantar louvores ao Senhor, e coloca eles na frente do exército, porque eles vão cantar na frente do exército, e é eles que vão enfrentar o inimigo. Já imaginaram? Nós fazemos isso aqui, né? Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, então chama quem? Chama o pessoal do Ministério do Louvor. Bota eles na frente para cantar, para louvar, né? E nós vamos atrás. Nós vamos na retaguarda. Mas ele nos dizia: mas espera um pouquinho, pastor. Antes de nós, tem todos aqueles, né, ministros que são
ordenados. Eles é que deveriam ir à frente, né? Ponha então os presbíteros à frente, põe os diáconos, as diaconisas à frente, né? Depois nós vamos, né? Mas não foi essa ordem que Deus deu também lá para Josafá. Foi exatamente o seguinte: eu coloca o povo do louvor, o povo da adoração à frente do exército. E sabe o que eles vão cantar? Eles vão cantar: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. É isso que eles vão cantar, é isso que eles vão proclamar, que o nosso Deus nos ama e que o seu amor dura para sempre. Diante, amados irmãos, dessa leitura e desse momento em que eu fiz essa introdução, eu quero convidar os irmãos para meditar sobre algumas considerações sobre a gratidão ao Senhor nosso Deus. Primeiro, não é fácil agradecer, não é fácil ter uma vida de gratidão. Viver em gratidão não é fácil para ninguém, e também não é algo natural para o cristão, viver uma vida de gratidão, né? Sabemos que nós devemos sempre estar contando as bênçãos, né? Mas é muito mais fácil falar dos problemas, das dificuldades do dia a dia, do que recordar as bênçãos que nós recebemos do Senhor nosso Deus. Parece que as pessoas preferem falar mais das desgraças do que realmente das graças que estão recebendo do Senhor. Mas nós temos um hino que diz assim, né? Conta as bênçãos, dize quantas são. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. É o hino que nos convida a contar as bênçãos que nós temos recebido do Senhor nosso Deus. Mas não é fácil você viver essa vida de gratidão e compartilhando sempre das bênçãos do Senhor, o nosso Deus, né? Porque é mais fácil você falar daquilo que está vivendo no nosso dia, das suas lutas, né? E às vezes nós encontramos, né? Vamos conversar com o irmão, e quando nós começamos a contar de um problema que nós estamos passando, ele fala assim: mas o meu problema é maior que o seu. Eu estou com a dor aqui no tornozelo. Você não sabe, meu dói é o corpo inteiro, né? Eu estou passando um problema com o meu filho, porque ele é um pouco desobediente. Você não sabe o meu então é pior que isso, né? Aí se o outro vai falar assim: olha, lá conversando a respeito da minha esposa, você não sabe nada, rapaz. Você conhece a minha esposa, então aí que você ia ficar assustado, né? Aí fala do esposo, fala: mas o meu é pior, muito pior que o seu, né? Nós temos, né, essa tendência de sempre olhar, né, mais para as coisas negativas do que realmente para as coisas positivas, mais para aquilo que nós estamos passando, tribulação, angústia e sofrimento, do que compartilhar das bênçãos do Senhor, né? Você já encontrou um irmão logo cedo, né? E ele falou assim: tem que contar uma bênção para você, né? Não, você encontra o irmão logo cedo e fala assim: hoje eu não acordei bem, viu? Olha, hoje o dia não está muito bom, viu? Parece que, usando aquela expressão daqueles que são supersticiosos, né? Hoje eu acho que eu levantei com o pé esquerdo. Acho que eu levantei com o pé esquerdo, porque a coisa não está indo bem hoje para mim. Por quê? Porque muitas vezes, até mesmo cristãos, né? Até mesmo servos de Deus, têm dificuldade para compartilhar das bênçãos. E nós agimos assim, amados irmãos, naturalmente. E todos nós sabemos, né? Dificuldades e angústias tomam os nossos pensamentos, né? Interrompe os nossos dias, né? E facilmente nós, ao invés de falarmos das bênçãos, nós queremos falar dos problemas os quais nós estamos vivendo, das lutas pelas quais nós estamos passando. O problema, né, é que contar as misérias, contar os problemas, falar das mazelas da nossa vida, entristece e angustia muito a nossa alma. Tanto falar quanto ouvir, né? Como é ruim quando você chega perto de uma pessoa e ela só fala do sofrimento, da angústia, da tristeza, daquilo que, meu Deus do céu, será que não vai acabar nunca essa ladainha? Por que tanto sofrimento na vida de uma pessoa só, né? Por quê?
porque ela não está bem, e ela está causando mais mal para ela, e causando mal também para as pessoas, por ficar compartilhando tão somente as lutas, as dificuldades e os problemas. Contar nossas bênçãos, amados irmãos, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bastante árdua para o nosso dia a dia, né? É um ato de obediência ao Senhor nosso Deus, de esforço, né? Um esforço sobrenatural, né? Porque não é fácil você compartilhar das bênçãos, porque nós sempre queremos contar das nossas lutas, das nossas dificuldades, aquilo que está nos acontecendo. Mas isso precisa se tornar algo natural na nossa vida, espontâneo e alegre. Por quê? É contando as bênçãos que nós recebemos as bênçãos. É contando as bênçãos que você faz brotar, né, esse desejo de ser abençoado na vida das pessoas também. Quando nós escolhemos, né, contar as bênçãos, né, nós olhamos nos olhos dos problemas e das dificuldades, né, e anulamos eles da nossa vida, e buscamos dizer daquilo que Deus tem feito no nosso cotidiano. E aí então a alegria toma conta do nosso coração e da nossa vida. Quando nós passamos a enxergar, amados irmãos, toda a vida de maneira diferente, com os olhos da fé. Com os olhos da fé somos capazes de declarar, né, com confiança, mesmo nas piores circunstâncias, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus cuida de cada um de nós, que o Salmo 23 não é uma realidade só para Davi, é uma realidade para todos nós durante todos os nossos dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O povo estava diante de uma grande dificuldade, ali eles seriam destruídos, mas o que foi que eles fizeram? Vamos para a presença do Senhor. E qual foi o cântico que Deus colocou para que eles estivessem cantando? Rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor cuida de nós. Então creio que o Senhor cuida de nós. Então nós temos que aprender, diante das dificuldades, amados, exatamente isso. Cantar louvores, lembrar da palavra do Senhor nosso Deus e das promessas do Senhor nosso Deus. Para Josafá, foi esse o resultado de oração e jejum. Cantar louvores, dizer aquilo que Deus faz e aquilo que Deus pode fazer. Não olhar para as forças do inimigo, não olhar para o poder do inimigo, mas confiar no Senhor e olhar tão somente para o Senhor, o nosso Deus. Ele diz: os nossos olhos estão postos no Senhor. Então, amados, nós precisamos olhar com os olhos de Deus, daquilo que Deus tem para nós, e contemplar sempre as bênçãos do Senhor, o nosso Deus, nas nossas vidas. Segundo, para render ação de graças, é preciso ver as bênçãos de hoje e crer no controle de Deus. Para render graças, nós precisamos, né, ver as bênçãos do Senhor no nosso cotidiano. Contar as bênçãos hoje e crer que Deus está no controle. Não importa que os inimigos são maiores, não importa que as dificuldades são maiores, Deus está no controle. É comum, amados irmãos, se pensar que o dia que deu origem, né, ao dia de ação de graças, nasceu de uma alegre celebração, né, dos peregrinos ingleses, né, que fugiram da perseguição religiosa, né, indo para a terra, né, o novo mundo deles, né, após terem se instalado na colônia americana, e ali eles plantarem e colherem, e fazerem uma grande festa de ação de graças por aquele momento, e reunirem também, né, as pessoas que moravam ali, desfrutando, né, dessa colheita abundante, e decidiram participar então ali com os nativos, né? Mas nós precisamos lembrar de o que eles viveram para chegar nesse dia e nessa celebração, né? Porque nós também celebramos dia de ação de graças, rendemos graças ao Senhor nosso Deus,
E às vezes pensamos que é só por aquilo que está acontecendo ali, mas existe toda uma história por detrás, né? E eles realmente louvaram, glorificaram, renderam graças ao nome do Senhor nosso Deus, depois de terem passado por uma tragédia. Vamos recordar isso só com os irmãos aqui. No outono de 1620, Mayflower, o navio no qual eles estavam viajando, partiu para a Virgínia com 102 passageiros a bordo, no sonho de ter um lugar onde eles pudessem cultuar a Deus com toda a liberdade. Em 16 de dezembro, eles desembarcaram em Massachusetts, ao norte do destino pretendido, exatamente quando o inverno estava chegando. O clima do norte era muito mais severo que o da Virgínia, e os colonos não estavam preparados para o inverno que se aproximava. A estação trouxe temperaturas amargas e doenças terríveis para eles ali. Os abrigos eram abrigos rudimentares, que não tinham condições de protegê-los do frio de forma nenhuma. A comida, muito escassa. E as pessoas estavam morrendo. Naquele inverno, todas as famílias, com exceção de três famílias apenas, não cavaram túmulos, né? Naquele solo que eles imaginavam que seria ali o solo da prosperidade deles. Enterraram maridos, enterraram esposa, enterraram filhos. Na primavera de 621, metade dos peregrinos havia morrido de doença e de fome. Ninguém ficou intocado, sem coragem, né, por causa da tragédia. Não obstante, amados irmãos, a essas perdas dolorosas, né, algumas até traumáticas para muitos deles, né, os peregrinos escolheram confiar no Senhor nosso Deus. Eles escolheram esperar no Senhor nosso Deus. Eles decidiram que aquele propósito do início, lá do coração deles, de quando eles saíram, continuavam firmes ainda, porque eles criam na promessa do Senhor, o nosso Deus. Eles estavam só na metade agora. Mas com essa metade que eles saíram de lá, e diante de todo esse sofrimento, eles foram, plantaram, cultivaram e colheram e fizeram essa festa de celebração. Amados irmãos, nós, para celebrarmos a ação de graça, nós precisamos olhar para o nosso presente e agradecer a Deus por aquilo que está acontecendo hoje, agora, e ver a glória do nome do Senhor nosso Deus no nosso meio. Foi isso, amados irmãos, que Josafá viu quando ele clamou ao Senhor, quando ele orou ao Senhor, quando ele colocou os louvores à frente e confiando no Senhor, ele viu os inimigos serem derrotados. Eles fizeram um culto de ação de graças ao Senhor nosso Deus, por aquele momento de vitória. E as palavras que o rei usou foi: creiam, as misericórdias do Senhor duram para sempre. Está estampado isso, amados irmãos, em vários salmos, como o Salmo 118, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Os peregrinos ingleses, eles não desistiram, né? O povo de Deus não desiste. O povo de Deus é um povo fiel na fé. E o povo de Deus é um povo que tem um Deus fiel. Eu quero dizer aos irmãos que a ação de graças deles não foi baseada só nas circunstâncias agradáveis, no tempo que eles plantaram, no tempo que eles colheram, não, amados irmãos. Mas eles tinham aquela história, eles agradeceram a Deus por aqueles que ficaram vivos,
Eles agradeceram a Deus por aqueles que puderam cultivar a terra. Eles agradeceram a Deus por aqueles que puderam dar continuidade ao sonho que eles tinham. Eles não ficaram lamentando a morte daqueles que partiram por um motivo ou outro, nem ficaram questionando a Deus: por que, Senhor? Estamos só com a metade agora. Por que, Senhor, sofremos tanto? Acreditamos numa promessa do Senhor? E amados, os Estados Unidos é o que é por causa desse povo que chegou ali para anunciar a palavra do Senhor nosso Deus e para desenvolver um povo ali de fé e confiança no Senhor, o nosso Deus. Eles aprenderam algo que muitas vezes nós temos desaprendido na nossa vida, amados irmãos. Que nós precisamos agradecer a Deus, como no dia do casamento, quando o noivo fala para a noiva se declara para o noivo, né? Que eu vou ser fiel e que eu vou te amar na prosperidade e na adversidade. Nós precisamos manter essa declaração também para o Senhor, o nosso Deus, que nós vamos servir ao Senhor na alegria e na tristeza, que nós vamos render graças ao Senhor nosso Deus na saúde e também na doença, que nós vamos cultuar ao Senhor independente do lugar, independente das circunstâncias. Nós vamos cultuar a Deus porque Ele é o nosso Deus e Ele continua sendo o mesmo e será o mesmo para todo e sempre. O mundo viveu isso há 2 anos atrás, quando aconteceu a pandemia. Agradecemos a Deus, porque nós entramos para essa pandemia e saímos dela e estamos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus. E tudo isso foi por causa do nome do Senhor, o nosso Deus. E é por causa dele que nós estamos aqui. E é pelo projeto dele que eu estou aqui, você está aqui. Deus levantou a igreja presbiteriana para estar em oração 3 meses antes que chegasse a pandemia. A igreja já estava orando. E aí então Deus coloca exatamente esse povo. E aí juntam-se então todos os povos, todos os servos do Senhor nosso Deus, para louvar, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus e olhar com fé. Porque o que estava acontecendo era a mão do Senhor, era a permissão do Senhor, era o governo do Senhor. E partiu, amados irmãos, eu vou falar porque meu pai também foi embora. Partiram só aqueles que o Senhor chamou. Nenhum que o Senhor tivesse chamado deixou este mundo. Só partiram aqueles que o Senhor chamou. Como no caso daqueles 51, daqueles irmãos que viajaram para ter uma nova Inglaterra. Morreram aqueles que o Senhor permitiu. Também nessa pandemia morreram aqueles que o Senhor chamou. E nós temos que olhar, amados irmãos, não para aqueles que partiram, mas pela graça de Deus e pelas vidas que foram poupadas e que nós estamos aqui e fomos salvos e estamos aqui para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho e para dizer que o Senhor é o Deus que cuida dos seus, que ampara e guarda os seus. Surgiu a vacina, mas não foi pelo homem, foi pelo Senhor nosso Deus também, porque Deus cuida do seu povo. É claro, como nós iniciamos aqui falando, existem muitas pessoas que ainda estão sofrendo com as dores, com as tristezas, com as angústias da pandemia. Mas o desafio do Senhor, amados irmãos, para nós, é para que nós estejamos rendendo graças ao Senhor, nosso Deus, pelo hoje. Lógico que ela vai dar o testemunho dela, mas essa semana a Ana, né, passou por um exame aí, né? E ela sabe que ela já passou no passado, mas vivendo esse momento,
dando glórias a Deus e confiando no Senhor, nosso Deus. Eu tenho certeza que talvez você tenha passado por alguma situação difícil também, por alguma luta difícil também. Mas aprenda com a palavra do Senhor nosso Deus. Você não vai enfrentar o inimigo lamentando por aquilo que está passando, nem chorando pelo passado, mas você vai enfrentar o inimigo louvando, glorificando a Deus, dizendo: as misericórdias do Senhor dura para sempre, o amor do Senhor dura para sempre. Eu posso enfrentar todas as coisas, porque Deus está no controle de todas as coisas. O Dia Nacional de Ação de Graças, amados irmãos, não existiria se aqueles 50 tivessem ficando chorando pelos outros 50 que tinham partido. Mas eles chegaram com fé, para ali se estabelecer, anunciar o Evangelho, e ser um povo, e ser uma nação. Se a igreja tivesse ficado olhando tão somente, como muitos ficaram, olhando tão somente para a tristeza, para o sofrimento, para a morte, a igreja teria naufragado com a sociedade. Nós teríamos naufragados também. E estaríamos com os mesmos sofrimentos que muitos estão aí. Mas a fé fez a diferença na sua vida. A confiança no Senhor fez a diferença na sua vida, no seu dia a dia. A sua fé fez a diferença na vida daqueles que compartilhavam com você no dia a dia, que estavam sofrendo, e você dobrou o seu joelho, e você orou, e você buscou, e você clamou, e Deus ouviu a sua oração, e colocou um cântico de louvor e glórias e honras nos seus lábios, para você dizer: esse Deus é o Deus que cuida de cada um de nós. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que ouve e atende o nosso clamor. E que diz para os seus filhos: pode cantar louvores, porque sou eu que dou a vitória. Pode colocar o cântico de louvor, de adoração, porque sou eu que estou com vocês. A batalha não é de vocês, a batalha é minha, porque eu sou o seu Salvador. Eu sou o seu Senhor. E para concluir aqui, amados irmãos, em terceiro lugar, escolha agradecer. Escolha agradecer. Porque esta é a vontade de Deus. Escolha agradecer, preste atenção nisso aqui. Escolha agradecer porque esta é a vontade de Deus. E a estratégia de Deus para derramar as suas bênçãos sobre a sua vida e conceder a vitória. Vou repetir esse terceiro ponto. Escolha agradecer. Não deixe que vozes, que o seu coração, Jeremias diz que enganoso é o coração do homem. Não deixe que o seu coração se engane. Não deixe que você seja enganado pelo seu próprio coração. Mas escolha, diga para o seu coração: eu escolhi agradecer a Deus. Apesar de todo sofrimento, apesar de toda angústia, apesar de toda tristeza, apesar de toda luta, eu escolhi agradecer a Deus. Escolha agradecer a Deus, porque esta, amados, é a vontade do Senhor nosso Deus. Foi essa ordem que o Senhor deu para Josafá. Escolha agradecer a Deus, porque essa também é a estratégia de Deus, né? Para derramar bênção sobre a sua vida e para lhe conceder a vitória. Amém? A gratidão, amados irmãos, nos ajuda a sentir a presença de Deus e também ver a glória de Deus em nós e através de nós. Infelizmente, não é essa a realidade de muitas pessoas, né? Pois, além de não agradecer, né? Vivem ainda olhando para o passado e sofrendo as angústias do passado. O fato é que acostumamos a agradecer por obrigação. E nós aprendemos isso desde pequeno, né? A pessoa dá alguma coisa e você fala assim: obrigado. Né? Quando você é criança, né? Agradece, você não vai agradecer não? E você aprende que você tem que agradecer, né? Você ganha um presente, você não gosta do presente, mas você tem que agradecer. Você estava esperando, né? A criança estava lá esperando, né? Ganhar um carrinho, né? Aí ele ganha lá uma camiseta, né? Não era isso que eu queria, eu pedi um carrinho. Mas agradece, é presente, agradece aí. E com isso, amados irmãos, nós aprendemos a tratar também a Deus dessa mesma forma. Agradecer a Deus muitas vezes por obrigação.
Agradecer a Deus sem ter esse sentimento verdadeiro de dizer: ó Senhor, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre, como o Senhor é bom. E nós acostumamos a agradecer como quando alguém faz alguma coisa para você ou você recebe alguma coisa. Obrigado, com aquela cara, aquele sorriso amarelo, né? Dizemos que é o sorriso amarelo, né? Aquele sorriso amarelo, assim, obrigado. Mas não é do coração, é só para cumprir tabela. Na fé, amados irmãos, nós agradecemos porque recebemos. E agradecemos porque sabemos que o Senhor nos dá sempre. E o Senhor cuida de nós o tempo todo. Agradecemos pelo ontem, agradecemos pelo hoje. E já agradecemos também por amanhã. Porque nós sabemos que as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. É todos os dias, então nós agradecemos com antecedência. O salmista, lá no Salmo 97, 12, ele fala que a gratidão é alegria. Ele diz assim: alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu nome. Alegre-se no Senhor, né? O Salmo 107, versículo 22, diz que ofereçam sacrifício de ações de graças e anunciem as suas obras com canções alegres. A gratidão precisa ser com alegria, precisa ser com satisfação, precisa ser com reconhecimento de verdade, não de qualquer forma. Você precisa olhar para amanhã do seu dia e dizer: Senhor, obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias já se renovaram sobre nós. Eu já tenho, Senhor, um novo dia, que é diferente de todos os outros que eu já vivi. Porque o Senhor não faz um dia igual. Deus faz todos os dias diferente, porque Ele é o Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. Esse é o Deus que nós cremos. E Ele nos desafia exatamente a viver isso, viver em novidade de vida. As suas misericórdias, elas não têm fim. As suas misericórdias, elas duram para sempre. E você pode desfrutar dessas bênçãos do Senhor, o nosso Deus. Pense, por exemplo, na alegria que você sente, porque você tem uma casa para morar. Se quer dizer para você que você tem essa casa, é porque Deus preparou para você. Eu tenho certeza que muitos estão dizendo assim: amém, glórias a Deus, porque eu sei disso. Se você tem um trabalho, foi Deus que preparou para você. Se você tem uma família, foi Deus que preparou essa família para você. Se você tem recebido bênção, é o Senhor que tem te auxiliado, te acudido. Imagine a alegria que você tem que ter por causa da salvação e da vida eterna. Senhor, eu estava perdido. Hoje de manhã ainda comentei aqui com os irmãos sobre o meu testemunho do encontro que eu tive com Jesus, como foi o encontro que eu tive com Jesus. Mas foi tão gostoso, né? Eu pulei de um lugar para o outro assim, mas pulei de um lugar onde eu tinha muita coisa, mas eu pulei para um lugar onde tive tudo o que eu preciso. A graça, o amor e a salvação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero deixar aqui, se você tem tido dificuldade para agradecer, eu gostaria de deixar aqui 3 coisas para você. Primeira, peça para o Espírito Santo de Deus te dar um coração grato ao Senhor. Peça para o Espírito Santo de Deus mudar o seu coração, os seus pensamentos, para que você tenha um coração agradecido e para que a alegria inunde o seu coração. Olhe para todas as coisas no seu dia a dia e louve ao Senhor, ainda que você esteja em dificuldades e o inimigo tenha te rodeado e dito para você: ó, você não vai passar de hoje. Diz assim: as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. E agradeça a Deus, porque Ele te alcançou com a sua graça maravilhosa, te deu salvação e vida eterna e escreveu o seu livro. Quando você chega aqui na igreja, Maria Carmen fica com um livrinho lá, né? As diaconisas também, né? E anota, né? Os nomes das pessoas que vêm na igreja, membros, né? Quem está presente. E anota também como ela anotou hoje, né? Lá embaixo, lá o nome da dona Maria Inês, que está nos visitando pela primeira vez, mãe da Dione, né? Está lá o nome dela escrito ali. Mas Deus faz mais do que a Maria Carmen e as diaconisas, né? Vai ficar escrita que um dia, quando alguém vir passear aqui, vai dizer: olha, dona Maria Inês, lá de 4 Marcos,
esteve visitando aqui os irmãos na igreja. Mas imagine você que o Senhor escreveu o seu nome no livro da vida. Amém, glórias a Deus por isso. Não é em qualquer livro, é no livro da vida, e de lá ninguém pode tirar. E de lá ninguém pode resgatá-lo, porque Ele já comprou você pelo precioso sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado esse coração agradecido ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de celebrar, Senhor Deus, a cada dia os teus cuidados na nossa vida, Senhor. E obrigado, Deus, porque temos visto e temos sentido, Senhor Deus, a sua presença conosco, e temos visto, ó Deus, a manifestação da sua glória, e temos visto, ó Deus, o inimigo bater em retirada, e temos visto, ó Deus, as vitórias chegando, porque o Senhor está conosco, e porque o Senhor tem estendido as suas mãos sobre nós, e tem derramado as suas bênçãos sobre nós, e como povo seu, e como igreja sua, nós estamos vivendo para o louvor da sua glória, e para a glória do seu nome, Senhor, e crendo, Deus, que nada poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai, eu Deus, visita agora, Senhor, nessa noite, se tem alguém que não tem tido, ó Deus, o coração agradecido, se tem alguém, Pai amado, que tem vivido angústia e tristeza, Senhor, se tem alguém, Pai amado, que tem estado à beira, Senhor, meu Deus, da depressão, Senhor, visita agora, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, e repreende, Senhor, meu Deus, essas forças das trevas, Senhor, e repreende, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, toda angústia, toda tristeza, toda inquietude, Senhor, meu Deus, toda preocupação, Senhor, e derrama, Senhor, meu Deus, o teu bálsamo precioso, Senhor, e coloca, como o Senhor colocou, Pai amado, no povo de Judá, Senhor, meu Deus, um cântico em seus lábios, Senhor, dizendo: louvaremos ao Senhor, porque as misericórdias do Senhor, elas são renovadas a cada manhã. Louvaremos ao Senhor, porque as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Louvaremos ao Senhor, porque o Senhor nos dá vitória em todo o tempo, em todo lugar, em todas as horas, porque Ele é o nosso Deus, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, 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 amém.